E aí, Novatins, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Nós estamos começando hoje mais um culto online do Novatins. E eu tenho alguns recadinhos para dar para você, tá? O primeiro, você tá vendo esse dedinho para cima aqui embaixo? É esse famoso like. Você vai apertar quando eu contar até 3, beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3. Agora aperte o seu like aí. Vamos lá, aperta o like. Você mesmo que está em casa assistindo, aperta aí. Por que, Tio Daniel? Vou apertar o like. Porque quanto mais o nosso vídeo tiver like, mais ele vai conseguir chegar em outros adolescentes, em outras pessoas. Então, você também, papai, mamãe, ou qualquer pessoa que esteja assistindo, aperte o like aí, tá bom? Outra coisa, Novatins, que eu tenho pra falar pra você. Você, Novatins, que está assistindo, você vai colocar aqui embaixo sua presença no nosso chat. Eu sei que muitos de vocês têm um celular só, né? Mas você vai colocar aí. Tio Daniel, sei lá, Juan presente, José presente, Isaura presente. Você vai colocar aqui no nosso chat, porque a gente quer conversar com você aqui no chat. Só que isso vai durar, vai valer, na verdade, na parte da programação, beleza? Então você vai conversar com a gente aqui na parte da programação toda. E aí quando chegar a mensagem, você para e presta atenção na mensagem. Beleza? Então vamos fazer uma chamada aqui embaixo. Vamos lá. Todo mundo que tá assistindo aqui, fala, eu presente, beleza? Que a gente vai responder você nos comentários. E a nossa programação hoje está fantástica e você vai aprender muita coisa relacionada à autoridade. E aí, como é que tá na sua casa? Nessa quarentena aí, sua mãe tá pra matar você? Como é que tá na sua casa? Você tá respeitando sua mãe, seus pais? Tá tudo certo ou não? Tá, mas você vai aprender hoje nesse culto. Então, preste atenção e não perca nenhum detalhe, porque cada detalhe é super importante. E é isso aí, Novatins, vamos lá! Muito boa tarde, estamos começando agora mais um Casos de Adolescente. E hoje o nosso tema está bombástico. Eu até tento obedecer às minhas autoridades, porém elas não colaboram, mas vamos conhecer as nossas convidadas de hoje. Vem comigo! Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas ao nosso programa. E eu fiquei sabendo que a Júlia tem muito problema nessa área, mas ela tem uma amiga chamada Ângela que ajuda ela nisso. Porém, a Valentina, que vamos conhecer daqui a pouquinho, não ajuda nada. Júlia, fale um pouco pra gente sobre esse caso. Então, eu tenho algumas dúvidas, sabe? Júlia, por favor, você tem essas dúvidas porque você fica dando ouvido para que essa outra fala. Ela só te incentiva a fazer as coisas ruins. Essa filha de Faraó. Amiga, não fala dela assim, poxa. Eu já te disse que ela não é uma enviada de Deus. Ângela. Tudo bem, não falo mais nada. Polêmica, polêmica, minha gente. Mas vamos conhecer a Valentina. Valentina, entre, por favor. Destruição, devastação, destruição, devastação, destruição. O que você disse de mim, garota? Eu apenas falei a verdade. Agora deseja da pastora. Cuidado que a santa já vai orar para cair fogo do céu aqui. Cuida logo de te sentar antes que esse fogo caia em cima da tua cabeça. Ô, coisinha, tu não manda em mim, não. Por favor, não dirija a palavra para minha pessoa. Meninas, calmem os ânimos, tá bom? Valentina, eu percebi que você deu uma entrada triunfal, mas eu preciso que você se sente e fique bem quietinha, tá? Voltando, gente. Júlia, me conte um pouco sobre tudo isso. É porque assim, a minha mãe me manda lavar louça. Ai, eu fico tipo, meu Deus, louça não. Ela não entende que eu preciso de tempo pra mim, sabe? Não dá pra fazer tudo na hora que ela quer. Vanessa Rocha, tem vezes que ela me chama e eu tô deitada na cama, daí eu preciso levantar pra ver o que ela quer.
Ai, eu fico chateada com isso, sem contar que limpar a casa toda é uma tremenda escravidão. Sinto pena de mim às vezes. Eu não tenho paz, é tudo eu naquela casa. E nem até os professores que acham que a gente tá admirando a paisagem pra passar uma montanha de trabalho. Desse jeito eu não vivo nem pra ver meus netos crescerem. Ai, Júlia, imagine se você nascesse em 1900 e bolinha. Eu acho que o SBT deveria te contratar para participar dos Chiquititas. Você faz um belo drama, não é mesmo? Mas eu quero ouvir a Valentina agora. Valentina, o que você tem a me dizer sobre tudo isso que a Júlia falou? Eu concordo com tudo que ela falou. Nós não precisamos obedecer nossos pais na hora. E não tem nada de errado em demonstrar nossa opinião sobre as coisas. Então você quer dizer que desobedecer os pais é correto? O que eu quero dizer é que não vale a pena obedecer ninguém. Nem aos pais, nem gente mais velha, nem os professores, nem presidente, nem papagaio, ninguém. O importante é ser você mesmo. Não tem benefício nenhum em fazer essas coisas. Nós somos adolescentes e não crianças. Valentina, você está no meu programa e a autoridade deste programa sou eu. Então, por favor, sente-se aí, tá bom? Continuando, gente. Ângela, eu queria saber um pouco sobre a sua opinião de todo o assunto abordado. Eu discordo de tudo que ela acabou de falar. Isso vai contra a tudo que Deus quer que nós façamos. Deus deseja que sejamos obedientes. E isso inclui obedecer aos nossos pais, professores, a todos os mais velhos. Deus quer que sejamos imitadores de Cristo e não que façamos o contrário, como essa daí acabou de falar. Ai, meu Deus, alguém cancela essa menina. E você deveria tentar obedecer um pouco mais e veria que não é tão ruim assim como você pensa. Eu faço tudo que quiser e a Júlia precisa fazer essas coisinhas de igreja. É assim que você quer Gente, ficar, as coisas estão começando a esquentar por aqui, né? Vamos com Segurança. segurança. Coisa ruim. Você deu oportunidade pra ela. Ai, uma coisa Calma, pura demais. Ai, Calma, Valentina, respira. Calma. Sente-se, por favor. Agora eu vou falar com a nossa psicóloga, que no caso sou eu mesma, tá bom, gente? Valentina, minha filha, você precisa aceitar Jesus. Se você continuar agindo assim, as coisas não vão ser muito boas para você. Ângela, parabéns por influenciar a sua amiga a fazer o que é certo. E, Júlia, você já deveria saber que as más companhias corrompem os bons costumes. E mesmo que você goste muito da Valentina, você vai acabar sendo influenciada por ela. Adolescentes, sabemos que vocês já passaram por algumas coisas bem parecidas como esta aqui, né? Ou ainda vão passar. E que vocês tenham aquela amiga que é bem parecida com a Valentina, né? Mas hoje queremos ensinar a você algo fantástico. Toda autoridade é imposta, constituída por Deus. Seja ela professor, pai, mãe, responsáveis e até mesmo os seus líderes. E eu sei que algumas das suas autoridades vocês acham meio chatas, que elas falam demais. Mas lembre-se, Deus constituiu essa autoridade sobre você. Então você precisa obedecer. Hoje, eu e você vamos aprender a agradar a Deus nessa área. Vamos juntos nessa? Adolescente, amar a Deus é um dos grandes mandamentos. E existem várias formas de demonstrarmos esse amor. E algumas delas são amar a sua palavra e as nossas autoridades. Mas você vai me perguntar, tio, como eu posso fazer isso? E a resposta é obedecendo. Então, cante com a gente, eu quero te obedecer. Vamos lá, Nova Teens. Fique de pé nesse momento, com muita alegria no coração. Cante a Jesus que nos salvou. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos e me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer.
obedecer tua palavra e leva a tua vontade. Vamos lá, Nova Teens. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Vamos lá, Nova Teens. Eu quero te obedecer. Os teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Nas palmas. Te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Bem alto, eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Nesse momento, Nova Teens, nós vamos para uma brincadeira. Só que hoje, a nossa brincadeira está um pouquinho diferente. Nós usamos alguns de vocês para responder algumas perguntas. E nós vamos brincar hoje do Eu Nunca. Sejam muito bem-vindos, Nova Teens, e a brincadeira de hoje é o seguinte. Ela tá muito legal. Se chama o Eu Nunca. Você vai precisar de um copo transparente que você tiver aí na sua casa. E olha, o mais legal, você pode brincar com um amigo e com a gente aqui mesmo. Depois que você pegar esse copo, você vai pegar uma garrafa com água. E você vai colocar água dentro desse copo. O mais importante é que você não pode encher o seu copo de água, tá bom? Deixa só pela metade, um pouquinho assim, perfeito. Depois, nós vamos pegar um ingrediente muito especial. Sabe qual é? Isso mesmo, o vinagre. E você vai encher o seu copo de vinagre, tá bom? Sem pena, você pode encher o seu copo de vinagre. Não chore, só vai enchendo, enche o seu copo. Enche o seu copo e o do seu amigo também, se ele estiver do seu lado, pra brincar com você. Se sobrou vinagre... Eu acho que não tenho sobrado vinagre pra ele, mas tudo bem. Caso você esteja com muita vontade de brincar e colocar muito vinagre, se sinta à vontade. É isso. E agora, eu vou fazer algumas perguntas pra você. Caso você já tenha feito isso, você vai tomar um pouco dessa água. Beleza? Então vem com a gente, Nova Teens. Agora nós vamos começar. Vou fazer as perguntas e caso você já tenha feito isso, você vai tomar um pouquinho dessa água. Vamos lá. E a primeira pergunta é: eu nunca falei mal do meu professor. Ai, meu amor, Jesus. Vamos. Meu Deus! Vamos à nossa segunda pergunta, galera. E é a segunda. Eu nunca fingi estar doente para não ir à aula. Meu Deus, vou beber tudo. Vou com febre pra escola, né? Nossa terceira pergunta. E é o seguinte: eu nunca apanhei pra responder pros meus pais. Meu Deus do céu. Vamos à nossa quarta pergunta. Eu nunca deixei pra decorar os versículos em cima da hora. Ai, que negócio é esse? Seja verdadeiro, hein? Beba, beba. Tu bebeu, Alice? Bebi, só beber. Ei, depois vai comer alguma coisa? Vamos à nossa quinta pergunta. Vamos lá. Esse já morreu aqui, ó. Eu nunca compartilhei imagem ou meme contra o governo. Não, isso aí não. Nada de fora Bolsonaro, essas coisas, nunca? Perfeitos. Vamos lá para nossa sexta pergunta.
Eu nunca desobedeci minha mãe. Poxa, que é isso, hein? Isso é tanta coisa que a gente fez. Beba, beba. Ah, que coisa gostosa, não é mesmo? Façam... peraí. Vamos para a nossa 7ª pergunta, é isso mesmo? E é o seguinte. Eu nunca fui para a diretoria. Ah. 8ª pergunta. Eu nunca deixei pra depois o que os meus pais mandaram fazer. Meu Deus. Que é isso? Calma. Tá chorando, Matheus. O que você deixou pra depois, Alicia? O que seus pais mandaram fazer? Varrer o quarto, tarefa, essas coisas. E você, Matheus? Porque foi bem antes que a mamãe tava mandando dar banho no rio. No meu cachorro, né? Aham. E aí eu fui dar banho só hoje. Essa seja a nossa última pergunta. Vamos lá. Eu nunca fiquei com raiva, ou chateado, ou emburrado com meu líder de GA. Não, isso aí eu acho que Tem certeza? Olha, chateado. Nunca fez nada que te deixou chateada. Ficou assim, poxa, não acredito. Eu tava certa, cara. Ai, meu Deus do céu, calma. Ai, eu tô com muito medo. Guerreiro, Matheus. Vamos lá, Alicia. Meu Deus, isso é horrível. E esse foi o nosso Eu Nunca. Agora eu quero saber de vocês. Como é que foi, Matheus, participar desse Eu Nunca? Tô sem palavras. Foi muito emocionante, não é Minha mesmo? garganta nem consegue se expressar. Alicia, como foi pra você participar desse Eu Nunca? Assim, foi legal ter vocês convidados. Entendeu? Mas, Você recomenda pros seus amigos fazerem? Super. Podem fazer! E esse foi o nosso Eu Nunca. Tchau, até a próxima! Gravando, galera. Fica aqui olhando. Para com isso, Matheus. Tremeu. E aí, tu pediu pra gravar pra nada? Beleza. Deixa eu ligar esse negócio aqui. wait, Renegade. O Matheus é uma pessoa muito incrível, ele só ignora esse tipo de coisa que tá acontecendo. Bora falar inglês agora. Hi. Do you speak English? No? Do you speak Japan? Japan? Chutei uma vez assim. Matheus do Sul. Outro, me levar um fala do céu pra mim. Why don't you say so? Não, é muito chato. Ai, não sei. Jesus nasceu. Não, essa parte do bambolê, eu não lembro. Cantai, cantai. O rei nasceu. E fechou. Canta e canta. Adolescente, conheceremos de fato o Senhor cada vez que o buscarmos de todo o nosso coração. Ele deixa-se encontrado e nossa procura não é em vão. Busque Jesus com sinceridade, pois Ele deseja ter intimidade com você. Isso mesmo. E não se esqueça de Mateus 22:37, que fala bem assim, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo entendimento. Você vai ficar de pé agora no lugar que você está, que nós vamos cantar essa música. E você tem que cantar com toda a sua força e dizer lá no nosso íntimo, de todo o nosso coração, que nós amamos a Jesus. Vamos lá, levante e cante com a gente. Eu sei que você vai lembrar dessa música em um dos momentos mais importantes que tivemos aqui na NIBNC. Então, cante conosco. Muito mais do que palavras, meu amor eu quero expressar. Aonde? Na intimidade. O meu coração deseja tua presença gloriosa aqui. Eu quero sentir. E então direi que és Senhor, tua verdade reina sobre mim. E cada vez, Novatinho, e cada vez eu quero mais tua santidade a me envolver. Tu
tua palavra obedecer. Quero mais, muito mais em ti viver. Vamos lá, Nova Teens, vamos cantar para Jesus que nós queremos para Ele viver. Só para Ele e nada mais. Muito mais do que palavras, meu amor eu quero expressar. Aonde? Na intimidade. O meu coração deseja tua presença gloriosa aqui. Eu quero sentir. E então direi que és Senhor, tua verdade reina sobre mim. E cada vez, Senhor, e cada vez eu quero mais da santidade a me envolver. Tu és tudo que eu preciso, és o ar que eu respiro. Em ti quero me lançar, em teus braços descansar. A cada dia quero mais, tua palavra obedecer. Quero mais, muito mais em ti. Tu és tudo, vamos lá! Tu és tudo que eu preciso, és o ar que eu respiro. Em ti quero me lançar, em teus braços descansar. A cada dia quero mais, tua palavra obedecer. Quero mais, muito mais em ti. Quero mais, muito mais em ti viver, Senhor. Você vai cantar para Jesus agora. Para sempre reinará. Não há outro, Deus. Não há outro igual a ti. Vamos lá. Gente, cantando a tua força, Nova Teens. Para sempre. Para sempre reinará. Não há outro. Não há outro igual a ti. Para sempre reinará. Não há outro igual a ti. Para sempre, Nova Teens. Para sempre reinará. Não há outro igual a ti. Para sempre reinará. Não há outro igual a ti. Jesus, tu és tudo que eu preciso, és o ar que eu respiro. Em ti quero me lançar, em teus braços descansar. A cada dia quero mais, tua palavra obedecer. Quero mais, muito mais em ti. Quero mais, muito mais em ti. A última vez, vamos lá. Quero mais, muito mais em ti viver. É isso aí, você cantou muito bem. E nesse momento, nós vamos para a mensagem. Adivinha com quem? Comigo mesmo, vamos lá. E aí, Nova Teens? Cara, nós vamos começar agora mais uma mensagem. E eu queria perguntar de você. Você, nossos últimos alvos lá, você fez algum alvo aí na sua casa? Você decorou os versículos? Você leu o seu livro? Olha, espero de verdade que você tenha feito isso, tá? Que você lembra que a gente falou para você semana passada? Cara, se você está cumprindo direitinho cada desafio que a gente está passando aqui, no final, só realmente os tops. Os top teens vão receber um prêmio incrível. Ah, tio, esse prêmio incrível, o que poderia ser incrível? Cara, espero que você seja um desses ganhadores, tá? Vamos lá, se empenhe, que ainda... Você acha que o nosso desafio acabou? Não acabou. Nova Teens, hoje
você viu que a nossa programação foi um pouquinho diferente, né? Você viu aí os casos de adolescentes? Olha, será que você era uma dessas 3 pessoas que estavam aqui? Você era a Valentina, a Júlia, ou você era a Ângela? Não sei. Mas hoje, o tema da nossa mensagem e do nosso culto é obedecer às autoridades? Por quê? Vamos lá. Você que gosta de anotar, já falei para você, isso aqui não é um cinema e não é uma série do Netflix. Porque quanto mais você anota, mais você aprende. Quanto mais você anota, mais você aprende. Mas nós vamos falar sobre esse assunto por quê? Porque esse assunto é um assunto muito importante. Todos nós temos autoridades. E Deus, Ele colocou autoridades na nossa vida para nos guiar. As nossas autoridades, elas estão aqui para fazer com que a nossa caminhada não seja tão difícil. Os nossos líderes, os seus líderes, eles já passaram por muita coisa que você passa ou ainda vai passar. Então, calma, nós sabemos o que nós estamos ensinando para você. Nós sabemos o que nós estamos falando para você. Porque foi Deus que estabeleceu todas as autoridades que você tem. Deus, Ele quer que eu e você obedeçamos às autoridades que Ele instituiu em nossas vidas. Você já pensou, se o mundo existisse sem nenhuma autoridade, você acha que esse mundo seria legal? Como seria um caos o nosso mundo? Então, as autoridades, elas estão aqui para controlar essa bagunça. O mundo sem autoridade seria muito bagunçado. E Deus instituiu as autoridades justamente para isso, para o mundo não virar uma bagunça. Imagina que se na sua escola não tivesse professor, fosse só os alunos, como que seria a sua sala, hein? Seria uma bagunça, seria papel jogando para lá, caneta jogando para cá. Então Deus instituiu as autoridades em nossas vidas para controlar essa bagunça. Você acha que Deus acha top as pessoas que peitam a autoridade, assim como a Valentina? Não, eu não fico calado não, porque eu sou super sincero. E a gente vê aí rolando na internet muito meme de tipo, poxa, olha como é que ela é sincera. Ah, tem que falar na cara mesmo. Ah, quando você é uma daquelas pessoas que, não, eu sou sincero mesmo, ou então eu sou sincera mesma e eu tenho que falar na cara. Eu não levo desaforo para casa e eu falo mesmo, seja professor, seja tia, seja quem for. Quando nós agimos assim, nós estamos indo contra a autoridade que Deus instituiu na nossa vida. Olha só o que fala em Hebreus 13:17. Fala bem assim: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês. Olha só, eles cuidam sempre, ou seja, a liderança, ela foi feita para cuidar de você. A autoridade, ela foi feita para cuidar de você. Continuando o versículo. Cuida das necessidades espirituais de vocês, né? Porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas, se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará você em nada. Cara, quanto mais você obedece às suas autoridades, elas fazem as coisas para vocês com alegria. Alguns adolescentes chegam para mim, poxa tio, mas minha mãe é muito chata, ela fala muito, meu pai também, eles só me brigam, eu não faço nada. Literalmente, não faz nada, não enche garrafa, não lava louça, não faz nada. Por isso que eles brigam. Cara, não pode ser assim. Qual é o tema da nossa mensagem? Eu quero que vocês falem aí, só para saber se vocês realmente estão atentos. Vamos lá, qual é o tema da mensagem? Isso mesmo, obedecer às autoridades? Por quê? Esse é o nosso tema. E você que gosta de anotar, você vai copiar aí o subtítulo e um dos subtítulos dessa mensagem. E o primeiro subtítulo é: por que devemos obedecer às nossas autoridades? Anote aí. Por que devemos obedecer às nossas autoridades? Primeira coisa, porque Deus manda. Olha o que Deus fala na sua palavra em 1 Pedro 2,13. Fala bem assim, ó.
por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade. Não é por causa de você ou por causa do seu líder, mas é por causa do Senhor. Você não precisa entender às vezes. Às vezes tem algumas coisas que você olha assim, cara, eu não entendo por que eu tenho que fazer isso. Cara, às vezes a gente não precisa entender, só obedecer. Você não precisa concordar, não precisa. Cara, você precisa obedecer. Eu preciso obedecer. Algumas vezes na nossa caminhada cristã, algumas coisas você não vai entender. Cara, por que eu tenho que fazer isso? Por que Deus fala para eu pedir perdão? Cara, essa pessoa, ela falou mal de mim. Por que eu tenho que pedir perdão, se foi ela que falou mal de mim? Ai, eu tô falando um negócio no status e o tio mandou tirar. Por que eu tenho que tirar? Cara, é só um status. Não, às vezes você não vai entender, mas é importante você obedecer. Olha só, Deus, ele deixa, cara, Deus, ele é incrível. Ele deixa pra gente tudo explicado. A Bíblia, ela é o livro mais importante que existe no mundo. Se você tiver com alguma dúvida relacionada a qualquer tipo de assunto, você encontra na Bíblia. E olha só, Deus, ele é incrível. Olha o que ele deixou, olha esse versículo. Atos 5:29. Porém, Pedro e os apóstolos responderam: devemos primeiro obedecer a Deus e depois às pessoas. Ou seja, Deus é nossa prioridade. Se você tem duas coisas que você precisa obedecer, fala de duas pessoas. Primeiro, da Bíblia, e segundo, de um amigo seu. Você tem que obedecer primeiro a quem? Primeiro a Deus, depois às pessoas. Sempre é uma regra. Sempre os mandamentos e as coisas que Deus fala para a gente precisam estar acima do que as pessoas falam para a gente. A nossa segunda coisa de que por que nós devemos obedecer às nossas autoridades é para crescermos em sabedoria e caráter. Cara, o seu líder, ele tem muito mais experiência que você. Olha só, Novatins, olha aqui no meu olho, aproxima aqui rapidinho, olha aqui no meu olho. Você acha que nós, líderes, ou que os seus pais, ou que as autoridades, você acha que a gente nunca se apaixonou na vida? Você acha que é só você que está apaixonado aí agora? Cara, eu já me apaixonei, os seus pais já se apaixonaram. Então, a gente sabe o que é. A gente sabe que dói. Quando a gente é adolescente, parece que é a pior dor do mundo. Parece que tem alguém metendo uma faca no teu coração, assim. Aquele amor que não é correspondido. Cara, nós passamos por isso. Eu já passei por isso. Todos os tios do Nova Teens aqui já passaram. Alguns que são jovens ainda passam por isso. Eu também passo, só que eu sou apaixonado pela minha esposa, Vanessa, que está olhando aqui dos bastidores. Nós sabemos o que você passa. Nós já passamos em nossas vidas. Então, deixe a gente ajudar você. O líder, ele não quer cortar o seu barato. Tipo, ai, meu Deus, eu não posso fazer nada. Tudo que eu tenho vontade, eu não posso. Não, a gente não quer cortar o seu barato. A gente quer fazer com que você cresça em sabedoria e caráter. Por isso que a gente acha que algumas coisas não vão ser legais para você. Olha só o que a Bíblia fala. Em Provérbios 8:33. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Precisamos ouvir o que os nossos líderes falam para a gente. Você sabia que vai ter um momento em que essa pessoa chata que está aí do seu lado, sabe essa pessoa chata que você fala, seu pai, sua mãe ou seu líder, cara, vai ter um momento em que eles não estarão mais com você. E aí você vai querer ouvir algum conselho, vai querer ouvir alguma coisa, só que infelizmente vai ser tarde demais. Então, a segunda coisa, por que nós devemos obedecer às nossas autoridades é para crescermos em sabedoria e caráter. A nossa terceira coisa é para nos proteger da tentação. Escreva aí, para nos proteger da tentação. Gente, você não sabe, mas o líder, ele tem olho de águia. Aquilo que você ainda não viu,
o seu líder e a sua autoridade já viram, tá? Eles conseguem enxergar o perigo de longe. Cara, quando você posta uma foto que a gente sabe que não está legal, meninas, uma foto em que você está mostrando demais, que você está usando algumas roupas que não são muito legais, por que a gente fala? Ah, porque o tio é chato. Ah, porque o tio Daniel, ou a tia Vanessa, ou a tia Melissa, ou todos as tias de Nova Teens, tia Jéssica, tia Mariana, ah, porque eles são chatos. Não. Sabe por que a gente fala? Porque você não sabe quem está do outro lado da tela. Você não sabe se é uma pessoa que quer fazer mal para você. Você não sabe se alguém que está do outro lado da tela pega essa sua foto e faz alguma besteira, espalha na internet. E outra coisa, nós oramos por você. Então, nós sabemos que algumas coisas vão fazer mal para você. E o nosso intuito é proteger você da tentação, proteger do pecado, proteger de tudo isso. E a nossa quarta coisa é para recebermos direção na vida. A autoridade, ela serve para isso, para te dar direção. Imagina você, se você não tivesse um professor, como você iria saber que você quer ser um médico? Se ele não tivesse ali para instruir você, para ensinar você a ler, para ensinar você algumas matérias. Se não existisse o seu pai, como você ia saber, o seu pai ou o seu responsável, como você ia saber que algumas coisas são certas e outras não? Se não existissem essas autoridades, como que você ia saber que algumas coisas estão certas? As autoridades, elas dão direção para a nossa vida. Cara, se em algum momento você não entendeu alguma coisa, você pode mandar mensagem para a gente, claro. Mas se você quiser, você pode assistir esse culto quantas vezes você quiser. Ele vai ficar aqui no nosso canal no YouTube. Você pode assistir ele, você pode compartilhar com outras pessoas. Vocês podem fazer aquilo, cortar uma parte do vídeo e postar na sua rede social, uma parte que você gostou, que você se identificou, tá? Então o nosso vídeo ele vai ficar aqui. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Beleza? Então vamos para o nosso segundo subtítulo, que é autoridades que Deus colocou na sua vida e que você deve obedecer. Adivinha qual é a nossa primeira autoridade? A primeira coisa que nós devemos obedecer é tópico 1, obediência aos pais. Isso mesmo, obediência aos pais. Quantos de vocês aqui querem morrer cedo? Levanta a mão aí. Tio, eu quero morrer amanhã. Eu tenho certeza que não. Nós não queremos morrer cedo, nós queremos ter uma vida longa. Nós queremos viver muito. Obedecer aos pais é o primeiro mandamento com promessa. Se eu quero viver mais, eu tenho que obedecer aos meus pais. Olha só o que fala em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, obedecer aos pais faz com que você tenha uma vida longa. Nós precisamos honrar os nossos pais. Eles merecem a nossa honra. E o que é honrar? É obedecer, é você falar bem, é você respeitar. E todos os nossos pais merecem o nosso respeito. Colossenses 3:20. Filhos, obedeceis em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Tio, como é que eu posso honrar meu pai e minha mãe? Como é que eu posso obedecer? Arrumar a casa, entra nisso? Entra nisso. Lavar a louça? Entra. Arrumar a cama quando eu levantar? Entra. Desligar a televisão quando meu pai manda e dormir? Entra também. Anote essa frase. Obediência atrasada é desobediência. Obediência pela metade é desobediência. Obediência pela frente é desobediência. Quando você só obedece seus pais na sua frente, desobediência. Quando você obedece só quando seu pai está olhando, desobediência. Toda desobediência tem uma consequência. Existe um homem chamado Absalão. Absalão, ele era o filho de Davi. Você sabe quem é Davi, né?
Cara, Absalão, a Bíblia fala que Absalão ele era um homem muito bonito. Era um homem belo, sem defeito. Ele tinha longos cabelos e eu acho que ele usava seda porque o cabelo dele era muito bonito. Só que ele tinha um probleminha. Absalão era um filho rebelde, muito rebelde. Ele passou 4 anos tentando tomar o trono do seu pai. Ele tomou o reino do pai e o pai fugiu. Adivinha o que aconteceu com Absalão? Depois que ele entrou na guerra com o pai, ele foi morto de maneira trágica, pendurado em uma árvore e depois perfuraram o coração de Absalão. Tudo isso porque ele se rebelou contra a sua autoridade, o seu pai. E, gente, você com certeza assiste jornal ou na internet você vê os inúmeros casos que a gente vê de filhos, de famílias sendo destruídas e filhos até morrendo de forma trágica por desobedecer aos pais. Você consegue ver quando um filho morre por desobedecer, por estar na rua até tarde, por se envolver com gente errada, quem é a primeira pessoa que você vê na reportagem chorando? A mãe. A mãe é a primeira a chorar por tudo aquilo. Tio, mas os meus pais, eles não são da igreja. Meus pais, eles são tudo errado. Eles chamam palavrão, eles fazem um monte de besteira. E mesmo assim, eu devo respeitar os meus pais e obedecer aos meus pais? Claro. Deus fala para você respeitar e obedecer aos seus pais. Ele fala como? Obedeça aos seus pais em tudo. E não só se os seus pais forem cristãos ou se o seu pai for legal. Não. Obedeçam os seus pais em tudo. Mas aí entra uma regrinha. Aquela regrinha que eu falei para vocês. Nós devemos primeiro obedecer a Deus e depois as pessoas. Ah, tio, meu pai não é cristão e ele mandou mentir. Você vai mentir? Sim ou não? Deus, você acha que Deus queria que você mentisse? Sim ou não? Não. Beleza, então primeiro obedeça a Deus e depois aos seus pais. Você entendeu? Deus, ele sempre vai ser em primeiro lugar. Mas, cara, dificilmente, pode ser que isso aconteça. Eu sei que isso pode acontecer. Pode ser que seu pai mande você mentir, ou sua mãe peça para você falar que, não, fala que eu não estou não. Você vai falar para sua mãe como? Você não vai chegar... Não, vou falar, sua escarnecedora, filha de Faraó. Não, você não vai chegar assim. Você vai chegar para ela e vai falar, mãe, pai, infelizmente, eu não posso fazer isso que você está me pedindo. Por quê? Porque a Bíblia fala que eu preciso primeiro obedecer a Deus e depois às pessoas. Então, obedeça primeiro a Deus. Ah, meu pai é cristão, não é cristão, meu pai não é da igreja e ele mandou lavar a louça. Aí você chega para o seu pai e fala, pai, eu não vou lavar a louça porque primeiro obedeça a Deus e depois as pessoas. Você acha que Deus não se agradaria se você lavasse a louça, sim ou não? Isso aí já é uma desculpa. Então, você sempre pergunta, será que Jesus faria isso? Jesus lavaria a louça, sim ou não? Sim, então... você pode lavar a louça também, e isso você está respeitando seu pai. Jesus mentiria, sim ou não? Não, então isso você já não faz, porque você já está desrespeitando a Deus, que é primeiro lugar em nossa vida. Deus, ele não se agrada quando nós desprezamos os nossos pais. Deus, ele não gosta quando a gente faz chacota, ou a gente fica brincando com alguma falha ou fraqueza das nossas autoridades, principalmente dos nossos pais. Eu sei que com toda certeza você já chorou ouvindo isso aqui. Já não chorou? Olá! Com toda certeza você já chorou vendo esse filme, O Milagre da Cela 7. Certeza que você chorou aí na sua casa. Se você não assistiu e vai assistir ainda, você vai chorar também. E, cara, olha só, Ova. A Ova, ela respeitava o pai dela, o Memo. Mesmo ele sendo diferente dos outros pais, mesmo ele não sendo sério igual aos outros pais, mesmo ele tendo alguma deficiência ali,
ela respeitava o pai dela e ela tratava ele com amor e respeito. E é assim que nós devemos fazer com nossos pais. Mesmo que o seu pai seja falho, mesmo que o seu pai não seja cristão ou faça alguma coisa de errado, você deve respeitar o seu pai e você deve amá-lo. A segunda autoridade que Deus colocou na minha vida e eu devo obedecer coloque aí, obediência aos líderes. Deus, ele colocou os líderes na nossa vida para cuidar de nós. Nós estamos aqui para cuidar de você e a gente vai dar a vida por você. Obediência à liderança não é uma opção. Não é uma opção você escolher ou não escolher obedecer o tio Daniel ou algum dos outros líderes, não. Tito 2,15 fala assim: é isso que devemos ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. O líder, ele está aqui para exortar você em amor, para dizer quando você está errado, quando você faz alguma coisa que a gente sabe que Deus não vai se agradar, nós estamos aqui para ensinar e para mostrar isso para você. Cara, adivinha? Nós, líderes, não somos super-heróis. Você sabia que nós também erramos? Cara, e às vezes a gente erra feio. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, seres humanos, e todos nós fomos afastados de Deus desde o nascimento. Então, nós erramos. E na nossa caminhada, na sua caminhada cristã, você vai ver algum líder errar ou falar alguma coisa que você fala, opa, isso não é certo. E quando isso acontecer, quando nós errarmos, você deve chegar com a gente e você deve nos corrigir em amor também, mas nunca desrespeitando. Olha só algumas consequências de desobediência a líderes. Miriam, em Números 12, Miriam ela era irmã de Moisés. Miriam, ela criticou Moisés porque ele casou com uma outra mulher e porque ela falou assim, será que é só Moisés que escuta a voz de Deus? E por causa disso, porque ela reclamou da autoridade dela, do líder que Deus colocou na vida dela, ela ficou leprosa. E depois Moisés foi lá, orou por ela e ela voltou ao normal. Outro, Eliseu. Eliseu, ele estava andando na estrada e alguns meninos começaram a zombar dele. Seu careca, seu careca. Eliseu era um servo de Deus. Ele amaldiçoou aqueles meninos e duas ursas, maceta, grandona, vieram e mataram, despedaçaram todos os meninos. Tudo porque desobedeceram aos seus líderes, ou amaldiçoaram e destrataram o seu líder. Cuidado como você trata o seu líder. Cara, nada de piadinha sem graça, ou de apelido, ou falar alguma coisa para o seu líder que não é respeitoso. Não, você sabe que a gente sempre brinca com você, mas a gente brinca com você respeitando. Então, respeite. E o terceiro, cara, eu acho que é um dos mais difíceis, é obediência aos professores. Você sabia que o seu professor ele é uma autoridade na sua vida? Olha o que fala Provérbios 19, 27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Deus colocou os seus professores na sua vida como autoridade e Ele quer que você honre os seus professores. Quando você destrata e xinga e bagunça com algum professor, você está fazendo isso com Deus também. Olha só, cara, quando eu era criança, eu era muito bagunceiro, eu era muito sem noção. Criança não, quando eu era ali adolescente, tinha, sei lá, uns 10, 12, 11 anos, eu era muito sem noção. E aí, você já ouviu essa musiquinha aqui em algum lugar? Alguns aí que estão chegando agora, cara, dificilmente eu acho que tenha isso na sua escola, mas na minha escola tinha o Proerd. Eu sei que o seu pai sabe o que é isso. E todo ano, no final do ano,
todo mundo do Proerd ia lá para a quadra do Amadeu Teixeira, lá do lado do estádio, que ia ter um super evento do Proerd. E, cara, todos os alunos estavam ansiosos por isso. Só que eu era muito sapeca, cara. E aí, um dia, eu estava brincando, bagunçando, correndo na sala, e a minha professora chegou para mim e falou bem assim, eu lembro até hoje como é o nome dessa professora, Fátima é o nome dela. Ela chegou para mim, me sentou na frente dela e falou bem assim, Daniel, a próxima vez que você bagunçar e eu falar com você, você vai sofrer uma consequência muito grande. Ela falou assim mesmo. E aí, eu não estou nem aí. Comecei a bagunçar, comecei a correr. Quando a professora Fátima entra na sala, quem é a única pessoa que está em pé correndo? Adivinha? Eu. E aí ela chegou para mim e falou, Daniel, quando todo mundo for para a cerimônia do Proerd, você vai ser o único que não vai. E, cara, a minha escola toda foi para a cerimônia do Proerd. Eu fui o único que ficou em casa. Na segunda-feira, todo mundo falando e eu lá. Isso foi o quê? Uma consequência porque eu não obedeci à minha autoridade. O seu professor, ele é uma autoridade. Quando você conversa dentro de sala, você está distratando essa autoridade e você está distratando a Deus. Quando eu estudava, eu gostava muito de imitar e bagunçar os professores. Imitar o jeito de andar, o jeito que eles falavam. E eu ficava fazendo chacota deles para todos os meus amigos da escola. E eu tenho certeza que você deve fazer isso também. Falar da sua professora, imitar a sua professora, falar dela no grupo de WhatsApp da sua escola. Quando você faz isso, todas essas palavras você está falando contra Deus. Imagina aí se você fosse professor um dia. Você queria ter um aluno igual a você? Sim ou não? E outra coisa, você queria que esse aluno tratasse você da maneira como você trata os seus professores? Então, obedeça aos seus professores, porque eles também são uma autoridade instituída por Deus. Então, vamos revisar tudo? Vamos revisar? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai revisar é por que devemos obedecer às nossas autoridades. Primeiro, porque Deus manda. Segundo, para crescermos em sabedoria e caráter. Terceiro, para nos proteger das tentações. E quarto, para recebermos direção. E autoridades que Deus colocou na nossa vida e que nós devemos obedecer. Primeiro, os pais. Segundo, os líderes. E terceiro, os professores. Gente, essa semana nós teremos um desafio e esse desafio vai ser muito legal. E eu quero que você chame agora o seu pai para assistir essa parte com você. Você vai mostrar para o seu pai essa parte. Então, Nova Teens, a nossa atividade da semana, dessa semana, o nosso desafio vai ser esse. Você vai chegar com seus pais e você vai falar para os seus pais o seguinte, seu pai ou o seu responsável, qual é a atividade que ele quer que você faça essa semana. Sei lá, pode ser alguma atividade de casa, alguma responsabilidade, lavar a louça toda semana, ou uma vez no dia, todos os dias lavar a louça, ou varrer a casa todo dia. Não sei, mas o seu pai vai escolher uma atividade para você fazer durante essa semana e você tem que cumprir essa atividade direitinho a semana toda. Então você vai mostrar esse vídeo para o seu responsável. E outra coisa, pai, se você está assistindo esse culto, se o seu filho conseguir fazer uma... Pai, também não é para você explorar, tá? Você vai escolher uma atividade que você quer que o seu filho faça toda semana. E todos os dias você vai anotar. Fez. E quando ele cumprir, se ele cumprir tudo direitinho, primeiro, pai, você vai tentar presenteá-lo com algo simples, não sei. Pode ser uma noite de cinema, pode ser, não sei, um presente, um chocolate, algo que você acha que o seu filho vai gostar. Isso serve para quê? Para incentivá-lo a tentar fazer um certo. Então, pais, eu preciso da sua ajuda, beleza? Então, esse foi o nosso culto. E, Nova Teens, um último conselho para você. Obedeça às suas autoridades, porque isso agrada ao Senhor. Beleza? Até mais e nos vemos no próximo culto. Tchau, Nova Teens!